Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai falar sobre um novo recurso do Chrome com inteligência artificial que vai vir aí nas próximas versões. Então, esse vídeo aí, né, possivelmente é um dos primeiros vídeos que está saindo sobre este recurso, o AI Assistant. É uma ferramenta integrada com Gemini, utilizando modelos de IA generativa que vai ajudar você a escrever código CSS, código HTML dentro do Chrome DevTools. Então, antes da gente começar a falar deste recurso, esse recurso tem alguns pré-requisitos. Então, o primeiro pré-requisito é estar nas áreas que esse recurso está habilitado. Então, nesse caso aqui, eu usei uma VPN, né? E na minha VPN eu apontei para o Brasil e sim, esse recurso está disponível no Brasil. Depois você precisa ser maior de idade para utilizar esse recurso, como também você precisa estar logado numa conta Google. Então lá no seu Chrome você precisa estar logado com a conta Google para ter acesso a esse recurso. Outro ponto importante também é você precisa habilitar o AI Assistant dentro do seu DevTools. Então vou mostrar um caminho onde você consegue habilitar isso. Como também neste momento, você precisa estar com seu Chrome na versão inglês US. Então, né, eu fiz alguns testes já, fiz perguntas em português e ele me responde em inglês. Possivelmente aí no futuro, né, outros idiomas vão ser suportados para este recurso. Então, já na nossa demo aqui, eu tenho um navegador e eu quero fazer melhorias nesse site, né? Esse site aqui lindíssimo, né? Como é que a gente consegue acessar o AI Assistant? Então aqui eu vou clicar no direito em inspecionar. Então nesse caso aqui eu estou utilizando a versão, né, 132, mas ele vem com a versão 131, porque acabou de ser atualizado. Então essa é a Canary, né? É uma versão de teste das versões futuras do Chrome, como se fosse um pré-release do Chrome. Então aqui a gente tem o What is New e possivelmente você não vai ver esse AI Assistant aqui. Então como é que a gente vai acessar ele? Possivelmente, né, você vai ver isso, né? Você vai ver o console e o What's New. Então eu posso, se essa aba estiver aberta, né, geralmente é uma aba extra, né, tem um nomezinho para essa aba e toda vez eu esqueço o nome dessa aba, mas a gente tem um inspect que está aqui no topo, tem um console também, mas muitas vezes eu quero, né, utilizar o source e o console, então esses dois itens eles ficam disponíveis. Mas nesse caso aqui, se essa aba não estiver aberta, tem uma tecla de atalho, que é a ESC, então eu posso acessar pressionando o ESC. Tem os três pontinhos, é outro caminho que a gente pode ter. Eu vou em mais ferramentas, e lá em mais ferramentas eu tenho a opção do AI Assistant. Então aqui dentro do DevTools, né, os três pontinhos, mais ferramentas, AI Assistant, eu consigo habilitar esse recurso. A primeira vez que você abrir esse recurso, ele vai estar dessa forma, né? Ele vai estar dizendo, olha, esse recurso ele está desabilitado. Então você precisa habilitar este recurso. Você pode clicar aqui nessa opção, ele vai redirecionar para essa AI Innovators. Então tem dois itens importantes aqui. Um é o Console Insights, que eu já tinha mostrado aqui no canal, que é a possibilidade de você debugar os erros do seu Chrome DevTools e ter explicações sobre os erros. Então aqui nesse caso ele já está habilitado. A outra opção agora é o AI Assistant, que ele vai ajudar você a entender, né, como ele diz aqui, os estilos CSS. Mas ele também vai responder outras perguntas sobre programação também. Então habilitei, quando eu habilito esse recurso, né, ele vai me dar aqui um overview, mas nesse caso aqui vou fechar e quando eu volto, agora este recurso vai estar habilitado. Então aqui, dentro do AI Assistant, ele vai dizer, olha, como é que você deve iniciar, né, usar essa ferramenta? Porque se eu clicar aqui, não vai acontecer nada. Então nesse caso, né, o que é que eu preciso para habilitar esse input aqui, para a gente começar a interagir com essa ferramenta? Eu preciso selecionar um elemento na minha tela e daí pedir ajuda com o Ask AI. Nesse caso aqui eu posso clicar no direito, né, e inspecionar esse elemento, como também eu posso na aba de elementos, e aqui na aba de elementos eu vou ter, né, o meu conteúdo. Então eu vou tentar achar esse SVG lá no topo. Então abri aqui e selecionei o SVG. Vou clicar no direito. Quando eu clicar no direito, eu tenho aqui a opção Ask AI. Então com essa opção Ask AI, daí a gente começa a conversa sobre este elemento SVG. Claro, eu posso fazer outras perguntas, né? Como eu consigo centralizar esse elemento? Ou como eu consigo colocar esse elemento à direita ou à esquerda? Ou também perguntas em geral, né? Como você pode me ajudar referente a esse elemento? No caso, né, eu
se eu fizer a pergunta. Então, um ponto bem interessante aqui, né, que dentro desse analisando o prompt aqui, tem esse drop-down. E esse drop-down basicamente é o código-fonte desse prompt. Além do prompt que a gente fez, ele injecta esse conteúdo para dar contexto, né? Quais são as informações que foram usadas nesse prompt. Então ele seleciona o SVG e ele sabe que dentro desse SVG tem 14 elementos, tem um def, um path, 4 grupos. Daí ele dá toda uma estrutura do elemento selecionado. Então, por exemplo, se eu tiver um header e perguntar sobre aquele header, ele vai ter o contexto de todos os elementos dentro daquele header. Aqui é meio que uma ideia, mas a pergunta em si não foi algo, né, sensacional. Então, né, dentro desse prompt aqui, a gente sabe que o elemento selecionado é o SVG. Se eu quiser selecionar o outro, eu posso clicar nesse Select Element aqui e ir em outros elementos e fazer as alterações. Então, por exemplo, aqui eu selecionei esse H1 e ele identifica aqui, não o H1 que tem um class title, e daqui, né, eu posso perguntar. Então, no caso, eu fiz a pergunta, né, como eu modifico a cor desse elemento, que era um H1, para branco, ok? E a pergunta foi feita em português. Vai ser feita a análise, ele vai tentar ver como é que funciona esse elemento em particular, mas notem, né, que a saída vai ser sempre em inglês. Depois, no futuro, pode ser que a gente tenha aí a possibilidade de fazer perguntas em português e ter respostas em português. Mas aqui, ele achou a cor do elemento em particular, né? Ele falou, ó, essa cor aqui desse elemento é azul, e se você quiser alterar esta cor desse elemento, você pode usar esse código aqui. Esse código, em particular, tem esse $0 aqui, isso é uma marcação do DevTools, do console do DevTools. Se eu for lá no meu console, selecionar um elemento em particular e falar $0 é o elemento que está sendo inspecionado naquele momento. E qual elemento é esse? Ele está aqui, né, na seleção, tanto no breadcrumb quanto também na seleção do meu console. Então, qualquer alteração que eu quiser fazer sobre esse elemento, né, $0, ele vai referenciar esse elemento. Mas, voltando ao nosso AI Assistant, aqui tem um ponto bem interessante, que ele pausou esse prompt, ele não chegou numa solução, né? Ele está esperando que você defina algo. Então, se a gente expandir, né, essa área aqui, eu tenho a resposta, tenho um código sugerido, daí, né, tem um aviso, né, use esse código com moderação, né, nem sempre o código ele é 100% certo. Esses modelos LLMs, eles passam por, né, problemas de alucinação, ele pode sugerir algo que não funciona. Mas vamos dizer que eu dei um alívio nesse código e sim, parece que esse código vai resolver. Eu posso pressionar continuar. Se eu não gostar do resultado, eu cancelo e daí a gente continua a conversa com esse LLM. Mas, ok, continuei e fiz a alteração. Então, notem, né, que o texto ele foi alterado para branco. Nesse ponto em particular, né, ele também deu outra solução, né? Você também pode chegar nessa solução alterando esse código no CSS. Daí eu posso dizer sim, funcionou, né? Isso é uma opção, como também eu posso dizer não, isso não funcionou. Também eu posso dizer, eu prefiro fazer essa alteração com CSS, em vez de utilizar JavaScript para fazer aquela alteração. Okay? Então, se eu fizer isso, né, eu prefiro fazer com CSS, ele vai me dar a solução com CSS que a gente já tinha visto lá no topo. Um ponto bem importante sobre essa questão do DevTools, né, tem como você conectar o DevTools com o seu código, mas nesse caso aqui está tudo rodando em memória, eu não fiz nenhuma alteração. Ponto que você pode fazer você pode vir, pegar esse código, jogar no seu Visual Code Studio, fazer essa alteração, salvar, ou também, né, você pode fazer a integração com o Workspace. Você pode apontar e dizer, meu projeto está nessa pasta aqui, em particular. Então, nesse caso, quando você faz isso, o Chrome ele passa a reconhecer os arquivos do seu projeto e toda vez que você faz uma alteração aqui e salva, ele vai salvar no arquivo físico, na sua máquina. Perfeito? Mas nesse ponto aqui, né? O problema de estar em memória, se eu fizer o refresh aqui, dessa página em particular, o texto ele volta para azul, porque todas as alterações só foram feitas em memória, ok? Então, se você ficar alterando um monte de coisa, sempre lembre, né, de pegar esse código e jogar no seu editor de texto, salvar essas alterações. Aí outro ponto, né, que a gente pode também, né, que eu só pedi para fazer uma cor, mas ele compreende, né, SVGs. SVGs
é um elemento que pode dar dor de cabeça para muita gente. Nem todo mundo entende o código dentro do SVG. E vamos dizer, né, que chegou para a gente a requisição. Ah, gostei dessa logo, mas esse fundo branco aqui, ele tem que sair. Como é que a gente faz isso? Então eu posso ir lá no SVG, então posso vir por aqui também, selecionar o SVG, e ele está agora dentro do contexto, e eu posso perguntar, né, como eu removo o background deste SVG. Então eu fiz a pergunta em português, ele vai responder em inglês, tudo bem, mas isso pode até ajudar você também nessa questão, se você acha melhor e é mais rápido fazer essas perguntas em português, você pode fazer. E daí ele me deu uma sugestão, ele falou, ó, atualmente essa cor vem de um fio, que vem do elemento path, e o que a gente pode fazer é setar esse valor para transparente ou non. Uma dessas alterações a gente consegue resolver. Então, daí, vou clicar em continuar. Dessa vez ele errou. Eu tinha feito alguns testes e ele tinha feito sim da forma correta. Engraçado que dessa vez ele alucinou, ele removeu o texto do meu elemento. Então aqui eu posso dizer não funcionou. E vamos ver se ele vai me dar uma sugestão para reverter essa mudança. Deu uma sugestão aqui, a gente viu que é o path em particular e tá aqui esse código. Deixa eu continuar. Removeu tudo. Então, eu tinha feito isso que acontece, programar com inteligência artificial dá nisso, tá? Eu já tinha feito esse teste anteriormente. Ponto bem interessante, isso é tudo formato experimental, ainda tem muita coisa para se melhorar. Particularmente, eu testei isso no final de semana e eu escrevi um texto gigante para o time do Google com várias sugestões, né, do que seria ideal de ter, ou algumas formas que ele tratou alguns itens, né? Por exemplo, novas APIs, ele erra muito, né? Então Scroll Driven Animation ou novos recursos do CSS, né, ele se perde bastante. Mas nesse caso aqui, se a alteração, né, foi completamente fora do planejado, eu posso vir e fazer o refresh da página. Então aqui, né, eu posso ir novamente, como eu consigo remover o... Então, outro ponto também pode ser até não culpa da LLM, mas também do meu prompt, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui como foi o meu prompt, né? Então, nesse caso, eu perguntei, né, como eu removo o background desse SVG. Então, notem, né, que foi bem vago aí. E esse SVG tem diversos backgrounds. Então, aqui, fui mais específico. Eu falei, como eu consigo remover a cor branca do background desse SVG? Para ver se dessa vez ele acerta. Vamos dar uma perdoada aqui nessa alteração, porque meu prompt, né, eu fui lá, né, simplesmente com uma linha e sem nenhuma especificação passei isso. Então aqui, né, ele fala, né, que os elementos SVG eles utilizam a propriedade fill e a propriedade fill setada como RGB, ele faz a explicação, né, como quando esse valor RGB é 000, ele vai ser preto, quando ele tem todas as cores vai ser branco, e se você quiser esconder essa cor, você pode tanto setar como transparent ou como non. Então daí eu vou tentar aplicar essa alteração e agora sim foi. Né? Então, que eu sempre falo aqui também no canal, né? O prompt ele precisa também estar bem definido, ter uma tarefa clara, ter também mais contexto. Quando a gente dá, então foi simplesmente, né, duas palavras que eu alterei no prompt anterior e a gente já chegou no resultado esperado. Perfeito? Então, nesse caso aqui, né, o LLM, quando eu falo, removeu o background, ele foi lá e removeu o background de tudo, né, que ele achava que tinha de ser removido. Mas quando eu especifiquei o background da cor branca, ele achou o elemento que continha essa cor e conseguiu remover. O que mais, né, ele consegue fazer? Testes que eu fiz, né, a gente consegue adicionar animação. Então nesse caso aqui, né, como eu torno esse SVG animado, então vamos lá, animado. E com uma animação de flutuação. Então eu quero animar ele, eu especifiquei a animação que eu queria, de flutuação. Vamos ver se ele chega no resultado próximo aí. Então ele vai analisar esse prompt, está dentro do contexto do SVG, analisou e veio com esse resultado, e veio com uma animação float, né? E ele deu o código completo aqui. Então tem o keyframe com a animação e tem a aplicação dessa animação.
Nesse ponto em particular, né, eu posso vir aqui no meu source, achar o meu arquivo de estilo, e lá no final do arquivo de estilo, eu aplicar esse código. Então, quando a gente aplica o código, a gente tem a animação da minha logo, ok? Acontecendo. Então, ela é bem suave, né? Então, se eu quisesse algo mais intenso, eu poderia dar ao menos 30. Então, nesse caso aqui, a gente vê com mais clareza a animação ocorrendo, né? Eu sei que essa é a propriedade que vai afetar a animação, mas também eu poderia vir aqui. Então, eu fiz uma pergunta, né? Como eu consigo uma animação com a maior deslocação? E não apliquei o contexto, né, da pergunta anterior. Vamos ver se ele consegue, né, realizar aqui. Essa pergunta está relacionada a essa questão atual. E aqui, sim, ele achou, né, e ele falou, se você quiser chegar nesse efeito, né, você pode mexer no Translate Y. E aí ele vai explicar aonde é que você faz essa alteração, que é no momento, né, de 50%. Como também aqui ele vê que o deslocamento que ele sugeriu anteriormente era de menos 10 e ele fala, o SVG está movendo só 10 pixels, se você quiser você pode aumentar isso para menos 20 e daí você vai ter um deslocamento maior e ele dá o código e com um comentáriozinho, né, aonde foi que a alteração foi feita, ok? Então aqui tudo tranquilo, perfeito. Então isso foi uma demo, assim, eu falei muito da teoria por trás, né? Alguns pontos interessantes por trás dessa ferramenta, mas isso é só um preview, né, do que está por vir aí nas próximas versões do Chrome, como também, claro que essa ferramenta, né, com os feedbacks, com certeza daqui a um mês e meio, né, ela vai melhorar bastante. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa aí nos comentários se você está utilizando alguma ferramenta e qual ferramenta você usa para fazer a sua estilização do CSS. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!